aí, habitantes da superfície, aqui quem fala é o Peixinho. E lá, tudo bom com você? Tudo tranquilo? Como que você tá? E se você já é um inscrito no canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que sua vida esteja sendo maravilhosa e que seus sonhos estejam sendo realizados. Viu o que acabou de acontecer? Aqui nesse canal, se você já é um inscrito, você tem direito a algo muito especial. Um olá extra, feito só pra você e pra mais ninguém. Ninguém vai ter. Ninguém. Você pode se inscrever em qualquer outro canal e você não vai ter esse olá especial. A não ser que você se inscreva no canal do mano que eu copiei esse CTR. Mas aí, a gente não tá conversando sobre... Sejam bem-vindos a um novo projeto aqui no canal, que eu já tô cozinhando ele aí faz um tempo, que é simplesmente trazer para vocês reacts de conteúdos gringos que eu legendei eu mesmo. No nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo que é um pouco interessante, que é na linha do que o Rodrigo Góes faz aqui no Brasil, e conversar um pouco sobre esteroides. The problem with steroids is that they work, like really work. That's probably irresponsible for me to say, but if we're going to talk about the steroid epidemic... É verdade, né? O bagulho funciona. Se não funcionasse, a galera não ia estar disposta a sofrer com tanta consequência por nada, né? Então o bagulho tem que realmente funcionar. Você tá disposto a ficar broxa, ter infarto, ter problema cardíaco, que também tá dentro do infarto. Você tá disposto a ter todas essas paradas? Você tem que estar tirando alguma coisa de benefício, né? Senão você é um animal. We need to do it honestly. Here's a 3-week trend cycle update for you guys. Buying trend in Thailand. Não, sem sombra de dúvidas, o TikTok não colabora, né? Porque o TikTok, ele vai ter ali, além da situação do negócio, vai ter, tipo, a romantização. Que é tipo, ó, vejam, não tá acontecendo nada de errado comigo. Só que aí o cara, ele só posta as coisas boas, tá ligado? Tipo, se bem que esse maluco aqui, olha o ombro dele, como tá tudo fudido. Ele tentando esconder ou não, dele dá pra ver que ele tive problema de acne ali por causa de esteroide. Steroids build muscle way faster than something like creatine. It's not even close. If you started taking 5 grams of creatine every day for a year straight, you'd add about 2 pounds of extra muscle. If you started taking steroids at a normal bodybuilding dose, you'd probably add about 20 pounds of extra muscle that year. But it could be more depending on your genetics and how much you take. I'm a lifetime natural bodybuilder, and these are my testosterone levels right now. 485 nanograms per deciliter. That's right around the middle of the normal range for someone my age. This is bodybuilder Chase Irons, the world's most honest, enhanced bodybuilder. He also had blood work done this month. Where do you think his testosterone levels are? Maybe double mine or triple mine? Nope. His levels are literally off the charts. The test maxes out at 10,000 nanograms per deciliter, and his testosterone was... Peraí. Você tá me dizendo que o normal para um homem de 20 e poucos anos é papo de 400 e o cara tem 10k e o vídeo tá... É que eu não legendei aqui, mas no título desse vídeo aí que ele marcou, tá escrito a jornada para os 20 mil NG por decilitros. Eu não sei ler essa porra aí. E 5 gramas de testosterona. Ok. higher than that. That's it. He openly admits to taking a lot of gear, and this shows just how big the gap between natural and enhanced can get. More people are taking steroids now than ever before. Why is that? Que, tipo, ele não é nem um maluco aleatório que nem eu. Ele é um bodybuilder, o cara que tem 400. Então, tipo, você tá falando de duas pessoas que praticam o mesmo esporte, só que uma tem 400 e outra tem 10 mil. Well, I think it's because more and more fitness influencers are opening up about their anabolic. É que também a galera não é tão burra assim ao ponto de não se tocar com o tempo, né? Que tipo, pô, o tamanho do maluco, cara. Use. In theory, this honesty is a good thing. That's because anyone watching would be able to adjust their own expectations for their goals. If they're natural and they know their favorite fitness influencer isn't, they'd be able to lower their own standards and say, okay, well, now I know that result isn't achievable for me. But this kind of backfired. A lot of people didn't lower their expectations, they just started taking steroids. And the bigger problem is a lot of fitness influencers are only ever partially transparent. They say they're on steroids and they show their gains, but they rarely, if ever, show any of the bad stuff. So the only logical conclusion is that steroids are amazing.
but that's misleading. So, to help you understand exactly what happens to your body when you take steroids, let's inject some juice together and see what happens next. Good and bad. This is testosterone enanthate. It's one of the most common forms of steroids that people take. It's basically just a testosterone molecule with a carboxyl group attached and dissolved in a vegetable oil so you can inject it. There's also some kind of aromatic compound like benzoyl benzoate in here, which prevents Nossa, um óleo vegetal. bacterial growth and helps the testosterone dissolve better. When you inject the needle into your muscle, a bubble of oil Eu fiz técnico de enfermagem, eu sei fazer isso com as pessoas. E eu sei que dá pra injetar nos músculos e que se você botar a seringa na geladeira e gelar a substância e você injetar no músculo de alguém, você causa uma das piores dores que aconteceu na vida das pessoas. E tem outra parada que é super curiosa, que é se você for tomar injeção na bunda e a pessoa errar o músculo, tipo, ela não fazer a técnica direito, errar o músculo e acertar o seu nervo, você vai sentir dor nesse nervo pro resto da sua vida. is squeezed in between the individual muscle fibers, which spreads out and forms this elongated shape. The testosterone molecules then slowly make their way into the bloodstream over the course of several hours. There, enzymes called esterases cleave off that carboxyl group, and then the testosterone is carried by molecules called binding proteins to the muscle, where it enters a single muscle cell. Now its job is to make that muscle cell bigger. And if that's all that steroids did, that'd be sweet, and I'd be on them. But there's a lot more that happens. For one, your heart is also a muscle. So, of course, the same thing happens there. The testosterone enters your heart cells and tells your DNA to make your heart bigger. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque, tipo assim, a gente tem alguns grupos de músculos diferentes no corpo. E alguns tipos de músculos, eles crescem, enquanto outros tipos de músculos não. O músculo do seu rosto, ele não é como um músculo do seu braço, tá ligado? Ele não foi feito pra você fortalecer ele foi feito para você fazer expressão facial, para você fazer movimento simples, movimento preciso, sabe? Naquele esqueminha de fazer a caretinha e os caralho. É diferente do músculo do seu braço, que foi feito para levantar coisas. Então, ou da sua perna, que é feito para você se sustentar, ou do coração, que é feito para bater, ou do seu pulmão, que é feito para fazer você respirar. Se você injeta uma parada externa que fala para todo músculo seu crescer, a gente tá falando aqui de todo músculo que não foi feito para crescer crescendo também. E isso é um bagulho aterrorizante se você parar pra pensar. Having a big heart sounds like a good thing, but it's really not. When your heart grows, especially one compartment called the left ventricle, the extra bulk actually makes it harder for your heart to squeeze. É porque tem um detalhe, até que eu tô falando muito, mas é que tem um detalhe também, que o seu coração divide espaço com o seu pulmão de um jeito que um dos seus pulmões é menor para que o seu coração possa bater. Ou seja, o espaço é tão limitado ali que um dos órgãos tem que ser menor para o outro poder caber e funcionar. Então, se você aumentar o tamanho de qualquer um desses dois órgãos, você vai se fuder. Você vai simplesmente se fuder. And relax. This means your heart won't be able to pump blood as effectively, which increases your risk of heart failure. Now, I want to say, I'm not the health police. You can do whatever you want with your own body, and I've got no problem with people who enhance. But I want people to at least be aware of exactly what you're doing and the full effect it has, good and bad. Eu não posso falar nada. Eu tô falando isso, mas no momento, tô uma pessoa sedentária e eu fumo. Então, tipo assim, nem músculo eu tô ganhando. Eu tô me matando sem ganhar músculo. Então aqui a gente não tá fazendo um julgamento de valor de quem usa esteroides. Vale a pena reforçar um bagulho desse. Faz o que você quiser com o seu corpo, tá ligado? Só é importante você entender as consequências e os problemas que vão vir daquilo que você tá fazendo. Tipo, sei lá, eu fumo, você nunca vai me ver reclamando que eu tô com falta de ar. Se eu tô com falta de ar, a culpa é minha. For example, not many people realize that steroids affect your brain. To explain this, I wanted to find someone with scientific education and first-hand experience with steroids. Fala aquela raiva de esteroides. Ei. Can you hear me okay, Mike? Pera. Ele mandou um cameraman pra filmar ele fazendo uma videochamada. Não, eu acho que o cameraman era do Mike, né? O cameraman deve ser do Mike. Porque o cara não mandou um cameraman pro cara abrir uma videochamada, né? Não pode ser um bagulho desse, né? Yeah.
Não fez Steroids essa can logística cause de in many produção. people really high levels of anxiety. It's dose dependent. It's also compound dependent. Things like Tren cause way more anxiety than other milder compounds like Primo. So this is fun. I haven't admitted this yet, but it's not a particularly crazy admission. I recently took a validated, empirically validated, scientifically based scale for anxiety. And actually currently, right now, I have severe anxiety disorder. Que legal, eu tenho isso e eu nunca tomei esteroide. Eu tenho isso de eu mesmo existindo nesse universo. Probably the most severe type of anxiety disorder, short of like panic disorder. And that's actually right now. Eu ganhei isso de graça, eu ganhei isso só por dar spawn. Eu dei spawn e eu ganhei essa merda. E aí o cara teve que socar esteroide no cu dele, ficou gigante, e aí ele desenvolveu a mesma parada que eu tenho porque eu nasci. Olha que justiça isso. As I talk, that's what I have. And another one, also another psychological side effect. Some types of your intelligence degrade over time with steroid use. This was tested in people currently using steroids. Ah, então é por isso que marombeiro vai ficando burro? Por isso que os caras vão ficando burros, os caras que tomam bomba, pode pá. Pode crer. And people who used to use steroids, most people Os caras, às vezes, já não é mais o maluco mais estudado, o cara mais, assim, focado em aprender as coisas. E aí ele degrada o pouco que ele tem, né? are just totally unaware that steroids have that potential effect on IQ reduction. Então é por isso que o Super Xandão acredita em Terra plana, por causa dos esteroides que ele tomou. And since IQ or just intelligence is such a global quality that you probably want to hang out to most of it as much as you have, it's a real serious thing to trade off. And that tracks with the science. This 2021 study took 3D MRI scans of the brains of over 200 weightlifters. About half of them were natty, the other half enhanced. The scans revealed that the lifters who took steroids had a significantly bigger brain age gap. That means when they looked at the natural brains, their brain age matched their actual age. But the brains of the enhanced lifters looked much older than they should look for someone their age. Their brains were aging faster than they should be. And the psychology of steroids is fascinating. Most people take steroids because they want to look bigger and feel better about the way they look. And I get it. I want to look bigger and feel better too. And steroids will make you look bigger, but they might not help you feel any better about the way you look. They actually could make your body dysmorphia worse. That's because a lot of people think if they just start enhancing, then they'll look how they want. But just because you take gear doesn't mean you're going to look like Sebum. And then when you eventually come off, you'll quickly lose a good chunk of the size that you put on and feel smaller than ever. At that point, it becomes near impossible not to go back on, take even more steroids, and the cycle continues. Again, that wouldn't really be a problem if steroids didn't impact pretty much every system in your body, but they do. After you inject some of that on, take even more steroids, and the cycle continues. Again, that Ela afeta a sua pele, suas glândulas mamárias, é que os caras ficam com tetinha, né? Afeta o coração, rins, não, o fígado, não, os rins, tá no plural. O fígado é liver, tá ali também. Os rins, a próstata, testes, o que é isso? Testosterona? A corda vocal, que faz aquelas mina bombadona que tem aquelas vozonas de macho. O fígado, esse aqui é o fígado. Sangue, genitourinários, eu nem sei o que é esse sistema aí não. E sistema vasculatório. Peraí, minha gata tá miando na janela aqui, botar. E a principal usuária de esteroides da minha casa, ó. Ela é a bombadinha, né? É a bombadinha? Vai, essas coisas de gato que envolve comer o resto da ração que tá ali no pote e dormir. That wouldn't really be a problem if steroids didn't impact pretty much every system in your body, but they do. After you inject, some of that testosterone is converted into a hormone called DHT, which causes hair follicles to shrink faster. This is why so many É por isso que os caras é tudo careca também. bodybuilders are bald in their 20s. Some testosterone is also converted into estrogen, which can increase breast tissue formation in men, leading to soft, puffy nipples, also known as gyno. The most reliable way to get rid of gyno is surgery, and while most people will take other drugs to prevent that conversion to estrogen, Esse é o melhor ciclo do uso de drogas legalizadas que eu acho interessante, que é você toma um remédio para resolver um problema. Só que esse remédio te dá 2 problemas. Aí você toma 2 remédios a mais para resolver os 2 problemas desse remédio. Só que esses 2 remédios a mais te dão 3 problemas. Aí você toma 3 remédios para resolver esses 3 problemas aqui. E quando você vê, você tá tomando tipo 20 remédios por dia e ficando extremamente maluco da cabeça, mas fica tranquilo que é legalizado. almost every bodybuilder you know has had to deal with gyno at some point.
Injecting testosterone also lets your testicles know that there's more than enough testosterone to go around, so they shrink to about 1/2 of their usual size. The shrinkage quickly shuts down your body's natural ability to make its own testosterone, which is why some people need to inject testosterone for the rest of their life. Steroids Pô, isso faz muito sentido, porque, tipo assim, o nosso cérebro, ele sempre tá procurando eficiência, ele quer ser eficiente. Isso não necessariamente resulta em coisas boas. Por exemplo, o seu cérebro quer economizar energia. A melhor maneira de economizar energia é você ficar 100% do seu tempo parado, imóvel, sem fazer nada. Não fazer atividade física, não fazer movimentação, não fazer nada. Ficar parado. Essa é a melhor maneira de você economizar energia. E ficar comendo. E aí que você vai estocando energia na sua barriga. Então, pro seu cérebro, é muito interessante que você vire um super obeso deitado na cama, porque aí você vai economizar toda a energia do mundo e vai ter energia infinita, de um jeito que ele vai achar que você nunca vai morrer. Só que ao fazer isso, ele aumenta os seus riscos de perder sua vida, porque você vai desenvolver obesidade e você vai ficar sedentário e você pode ter problemas cardíacos e você vai ter vários problemas na pele, você vai ter tipo muito problema no seu corpo em prol de algo que o seu corpo tá achando que é bom. Então, nesse caso, se o corpo começa a perceber que tem muita testosterona circulando, ele vai chegar na conclusão, pô, por que eu vou perder energia produzindo testosterona? Eu vou jogar essa merda fora, eu não vou gastar tempo com isso. E aí ele simplesmente desativa a parte que você produz testosterona. E aí quando você parar de colocar a suplementação de testosterona, seu corpo vai chegar à conclusão, pô, por que eu vou voltar ao sistema se eu sei que ele tem uma maneira de trazer essa energia, esse elemento de fora, sabe? Ele não precisa, eu não preciso fazer esse elemento, ele consegue trazer de volta, é só ele pegar mais. Então ele não vai produzir mais testosterona de propósito, porque ele sabe que você consegue testosterona em outro lugar. É um ciclo bem interessante aí pra você refletir, se você tá pensando em tomar essas coisas. also make sebaceous glands on your skin grow bigger, which causes them to overproduce a sticky, oily substance called sebum. Sebum moisturizes and protects your skin in normal amounts, but causes acne when Esse que é o tal do Cibão? overproduced. Steroid users will try to combat this by taking other drugs for acne treatment, but then they have their own side effects. What would be a side effect that most people wouldn't be aware of until you've kind of done it? Yeah, it's a good question. There are a few of those I can think of. Because anabolic steroids are mostly gotten in, at least the United States and Canada, through underground laboratories, some of the gear you get is like damn near farmer grade. It goes in smooth as butter, never does anything, no inflammation. Some of the gear goes in there and boy, does it mess you up. And I have been personally hospitalized at least once for a non-infected but insanely immune responsive abscess. My quad was like half a foot out to one side. I've had friends get hospitalized for abscesses. The doctors have to cut your skin open, they have to drain it. And lastly, the term roid rage, but it's really aggression. And it very infrequently displays itself as actual violent acts, but the thoughts you get on steroids are disturbing. You might like war movies and stuff, but if there's a war movie playing in your head every single second you're awake and asleep, it gets a little old after a while, but you have big muscles, so I guess that's cool. So that's how the cookie crumbles. Let me get a second opinion on that. Caralho. Hello. Yo. A pretty common reported anecdote is feeling like you just hit puberty again. For the first 6 to 8 weeks, it literally feels like you're 16 years old again. Is that a good thing or a bad thing? It's probably not a good thing overall because you're now an adult with the libido of a raging 16-year-old and you have responsibilities and things to keep up with and all you can think about is your perpetually erect penis basically, which is not ideal. Increased probability of injury. This is sometimes talked about when your strength is skyrocketing. Your connective tissue cannot maintain the pace of your muscular strength, and often this will lead to unnecessary injury in the gym because, if your bench goes up 50 pounds in 6 weeks, typically you're not gonna hold back. You're gonna keep pushing because this weight feels like a feather now. You're gonna, go as far as it can take you. But your connective tissue is not keeping up with that pace, and you'll see often bodybuilders that end up with brutal injuries. It's hard to say how much steroids shorten your lifespan, but they definitely do. One 2024 paper followed over 1,000 steroid users for 11 years with an average age of 27. During the same time frame, Mas levando em consideração que, você vai realizar o sonho da juventude atual, que é morrer. Então, você vai morrer.
e não ter que se preocupar mais com o aquecimento global, não ter que se preocupar mais com pagar aluguel, em comprar comida, nada, não vai ter que se preocupar com porra nenhuma. E o tempo que você tiver de vida, que vai ser curto, você vai ser um puta de um gostoso. Então, meio que esse aí eu vou ter que dizer que não é bem um problema. They also followed Esse aí não é muito um 60,000 problema, não. people of the same age, but not on steroids. 2.8% of the steroid users had died by the follow-up, while only 1% of the non-steroid users had died. That's a lot of excess deaths, which led the authors to note that the excess death rate in this young adult population is striking. Of course, this depends on the dose that you're taking. I think what a lot of people think is, I'm not going to go crazy with the juice. Like, I'm just going to do a little like sports TRT or whatever, like 150, 200 milligrams a week. How do you feel about that? I think the word TRT is very conflated with like baby cycle essentially at this point. When you're on TRT, even if it looks on paper like a normal total testosterone, it is not representative of what you could do naturally. So even if you're on like, you know, low dose TRT, on paper you could define it as such, but it's certainly like you're essentially on mini enhancement territory perpetually, which I'm not to say that that's bad, because that's almost like the boat I fall into myself, essentially. It's just a matter of managing the risk to reward on it, and if you feel it is worthwhile for yourself, considerate of all of the factors that underlie it. Would you say there is a healthy way to use steroids? So everything is a spectrum in this case. So there are healthier and less healthy ways. And if you want to use steroids in a healthier way, then what you're going to do is start with very small amounts of them, check your blood work, do various heart scans and procedures, consult with a professional coach who does this for a living, have a medical doctor on retainer to make sure that you're getting every several months or twice a year blood work. You check your blood pressure all the time, you cycle properly, coming on and off, you take as little gear as will accomplish the effect you're interested in. If you do that, you can... Vocês separaram e, tipo, todas as coisas que ele listou são coisas que você consegue facilmente tendo dinheiro. Um cara, sei lá, numa academia, numa favela, comprando esteroides clandestino com algum cara que faz ali academia com ele. Esse mano não vai ter acesso a um médico constante, não vai ter acesso ao acompanhamento, tá ligado? Não vai ter acesso a nada disso. Enquanto, sei lá, um ator de Hollywood vai. E é por isso que a gente consegue ver esses casos de atores que, tipo, o cara emagrece pra caralho, e aí depois ele engorda pra caralho, e aí depois ele tá musculoso, e aí isso cria na cabeça das pessoas, tipo, pô, mano, olha o que é alguém com responsabilidade, alguém que faz as coisas direito, alguém focado, como ela consegue mudar o corpo dela. Por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu não consigo mudar o meu? Por que que eu não consigo fazer as coisas? Só que aí você não para pra refletir a quantidade de dinheiro que essa pessoa colocou, tá ligado? Às vezes o maluco gastou 3, 4 milhões de dólares, que dá tipo assim uns 10 milhões de reais, pra poder fazer essas mudanças no corpo dele. Coisa que, tipo, você aqui em Chique Bahia provavelmente não vai ter condição de fazer, tá ligado? É bem complicado um bagulho desse, porque é no questão dos criadores de conteúdo, né? Porque muitos criadores de conteúdo ganham patrocínio de várias marcas, tem todos os bagulhos, tem todas as paradas pra acessar. Então eles conseguem ter um uso mais saudável da parada. Algo que você pode não ter um acesso tão fácil assim da mesma coisa, tá ligado? Definitely do it healthier than not. But, you know, there are ways to race a car and design a race car and design the suit and the crumple zones that make it safer. But as soon as you pass 200 miles an hour, safer is the term. It's not safe. It was never safe. And so steroid use is less safe almost always. Exatamente. Você passou de 300 km por hora e tá na mão do universo. Então, realmente, você só consegue se prevenir e controlar os estragos. Os estragos estão ali, os riscos estão ali e você sempre vai estar correndo. E é algo que tem que levar em consideração, porque você vai ficar bonito, você vai ficar gostoso, as minas vão querer você, vai, tipo, vai mover todo aquele sentimento, toda aquela, sabe, sentimento de repressão, de ter sido rejeitado, de ter sido descartado, de ter sido ignorado, tá ligado? Eu cresci minha vida como um gordo, tá ligado? Então, tipo, eu sofria bullying, as pessoas tinham nojo de mim, tipo, minha visão de eu mesmo sempre foi muito
muito ruim. E se eu caísse nessa parada e começasse a ficar bonitão, isso definitivamente ia me fuder a cabeça e eu ia ficar viciado nisso. Muitas das vezes as pessoas que estão procurando e encontram esse conforto no uso de esteroides, ficando bonitão e os caralho, teriam um resultado muito melhor se eles só tivessem feito terapia, tá ligado? E confrontado a dismorfia corporal que eles têm, confrontado as inseguranças, confrontado todos os problemas que fazem ele ter a necessidade e se sentir bem de ficar bonito. Porque, tipo assim, ficar bonito não é uma parada que você faz exclusivamente por você. Você, tipo assim, você faz por você, é claro, eu quero ficar bonito, mas não importa quanto você tente se enganar, quanto você tente mentir, quando você tá querendo se ver como uma pessoa bonita e se achar uma pessoa bonita, você também, ao mesmo tempo, tá levando em consideração que se você se vê como bonito, as outras pessoas também vão, tá ligado? Por isso que quando você tá buscando coisas que entram dentro do padrão de beleza, tipo, ficar fortão, sarado, tanquinho, six-pack, quando você tá buscando o padrão de beleza, você não tá buscando por você. É diferente de uma pessoa, se ela quer ser gótica e ela vai ser gótica mais trevoso possível, tipo, um bagulho tenebroso, assustador. E ela se achar bonita e ela gostar disso, é bem diferente do que você querer ser, por exemplo, uma loira odonto, tá ligado? Não que seja ruim, às vezes você nasceu assim e você é assim. Mas se você não é assim e você tá buscando isso, não é porque você quer ficar bonita, é porque você quer que as outras pessoas, a maioria das outras pessoas te achem bonito. Você não quer que um grupo seleto de pessoas, tipo, só os góticos te achem bonito. Não, você quer que a maior quantidade de pessoas possíveis te achem bonito. Isso não é um problema. A gente é um animal social. A gente depende da nossa interação, da nossa comunicação, da nossa relação com as outras pessoas. Tanto que eu tô vindo de uma depressão. E durante esse tempo que eu fiquei com depressão, eu parei de cuidar do meu corpo pra caralho. E esse é o momento da minha vida que eu me considero mais feio, tá ligado? Eu me acho muito feio. Mas eu tenho consciência que eu me acho feio, por quê? Porque eu parei de me cuidar. Involuntariamente, eu comecei a parar de querer sair de casa por o desconforto de saber que as pessoas vão estar olhando pra mim e vendo algo feio. E mesmo que eu, no fundo do meu coração aqui, nesse coraçãozinho, eu não me importo o que as outras pessoas pensam de mim, eu não consigo evitar de ser um animal selvagem, porque isso tá na minha natureza, isso tá tipo assim, sabe, meu método de sobrevivência, minha cabeça pensa assim, não é nem uma questão de, tipo, querer fazer ou não, é uma questão de sobrevivência, é a forma como o cérebro humano interage com o mundo. Eu dependo dos outros, das outras pessoas. Se você ficar completamente sozinho, você fica maluco das ideias. Então, tipo, é curioso, tá ligado? Porque você tá tentando suprir uma necessidade, só que você tá usando uma ferramenta que vai te causar umas consequências, vão fazer com que ao longo do tempo, esses seus problemas se tornem pior. Que nem ele falou lá, quando você para de tomar, seus músculos diminuem porque você parou de tomar, você volta a ter aquelas questões que você tinha antes. E aí você se sente com necessidade de tomar mais. Então mesmo que você tenha feito o bagulho controlado, de uma maneira segura, num período curto, tudo bonitinho, você vai tender a querer voltar ao ciclo. E aí, ao longo dos anos, eventualmente você vai ter tomado demais. E aí você vai começar a ter as consequências da parada. É um negócio bem brisa. Than not taking steroids, but you can make it very, very safe, or you can make it pretty roll the dice risky. The real big decision is on how you approach it. I notice people at like a really young age coming up to me and being like, hey, like I might hop on, like, you know, I've been training for a while now, like teenagers. Do you have like an age in mind where it's like, this is where, you know, you're old enough to even like consider it, and before that, just figure out your training and diet? Yeah, there's a couple things that go into that. One is some kinds of steroids close your growth plates early, and that means they'll prevent you from reaching an adult height. Some men don't stop growing until they're 22 years old. And if you start taking it when you're 16, you're probably going to be a short king for much longer than you anticipate. Well, actually, a shorter king than you ended up should have become with your genetics. And, you know, to almost the same group of people to whom jacked lifestyle is important, being as tall as possible is also important, seemingly. Another thing is the brain develops in very, very high-level ways well into your late 20s, and in subtle ways through your entire lifespan. Se você fumar maconha antes dos seus 25 já afeta o seu cérebro, imagina tomar esteroides. So until about your mid-20s, I would say there's a high probability that steroids will
stunt your brain development to a significant extent. And so I would say my cutoff age generally, as the conversation for responsible medically supervised steroid use for serious goals by a serious individual, begins at age 25. The answer I usually give is like get at least 10 years of natural training under your belt, because you'll have figured out what works for your body. And then from there, you know, you'll also by default be at least in your like mid. Esse negócio de testar vale até pro lado ao contrário. Que é, eu vi um vídeo ontem de um maluco que ele era, tipo, super obeso e aí ele ia fazer cirurgia de perder peso e no processo de perder peso para poder sobreviver à anestesia, ele descobriu que ele tinha condição e que ele até gostou do processo de perder peso. Ele só não tinha tentado. Então, tipo assim, o fato dele ter buscado uma alternativa rápida, que é a cirurgia de redução de estômago, que seria equivalente ao uso de esteroides para você ficar musculoso, no processo de se preparar para fazer isso, ele se deu conta de que ele não precisava da cirurgia. Tenho certeza que muita gente, se dedicar por 5, 6 anos na academia, vai perceber que ela não precisa de esteroide. Ela, tipo, já ficou bonita daquele jeito. O problema é isso. Leva 5, 6 anos. Então, durante 5, 6 anos, você vai ter que passar pelo processo de entregar sua vontade, entregar sua energia, entregar seu esforço e, em troca, receber, tipo, microfagulhas de melhora. Só que quando você consegue liberar sua mente do conceito de eu quero resolver o problema rápido, você consegue sobreviver ao processo. You know, most people don't start lifting until they're at least, you know, in their mid-teens. So, you know, it kind of ticks both of those boxes. And so, yeah, I always encourage people. It's like, have you been training hard and smart for 10 years? If not, then I don't think it's decision time for you yet. And I'll be honest, there have been several moments in my own bodybuilding career when enhancing has been very tempting. Even now, especially with the fitness standards increasing rapidly and more fitness influencers juicing. And I think the standards have shifted so much since, you know, we yeah. started out like 6 years ago. Like, I was in the natty or not conversation as a physique that's like almost too good, and now six Now years they're like, later, "You're small, bro." it's like you're the guy who doesn't lift but knows, you know. But instead of enhancing, I've decided to do something different. I keep thinking maybe I've reached my natural limit for muscle growth, but have I actually? Am I actually at my natty limit, or have I just not been training as hard and smart as I could be? I wasn't going to reveal this, but this year I'm doing an experiment with McMaster University here in Canada to see how much muscle it's possible for me to build naturally this deep into my lifting journey. If I do everything perfectly, can I still make gains naturally? So for this entire year, I've been doing everything 100% perfectly in the gym. I'm tracking every single set, taking the last set of every exercise to true technical failure. I'm not skipping any sets or any workouts. I'm also committing 100% to my diet. I haven't missed a single day tracking in macro factor, and I've hit my calorie and protein goal every single day. Now, I'll be sharing my full results at the end of this year, but I can say that I've definitely made some solid gains already. This doesn't always show up as well on camera, but I've gotten more compliments about having put on some solid size at my local gym than I've gotten in years. But similar to me, what happens to a lot of guys is that they think they're at their natty limit and only steroids will help, when in reality, they're probably just not being as diligent with their training and their nutrition as they could be. Why not dial that up to 100% first? Then you can make that decision. That's how I feel anyway. And if you want to commit and Muito interessante, muito interessante. Eu gostei do pensamento dele. Tipo assim, tenta de verdade, com certeza, que você tenha certeza que você fez tudo que estava no seu alcance. Se você não conseguiu, vai lá, procura esteroides. Ou se a gente está falando aqui de perder peso, procura cirurgia. Mas, tipo assim, se certifique-se de que você tentou tudo que você podia tentar. E foi assim que nós terminamos o nosso primeiro videozinho de react a gringo, onde a gente reagiu a esse gringo aí falando sobre esteroides. Eu descobri umas coisas que eu não sabia sobre os esteroides, que eu achei muito interessante. E o resumo da ópera é: toma o bagulho se você achar que você deve tomar, só que se você se fuder depois, você não reclama. E se for tomar, gasta dinheiro com o médico para garantir que você vai ficar safe. E é isso aí. Deixa o seu comentário sobre o tema. Deixa alguma sugestão de vídeo aí que você queira ver. Deixa o seu like, deixa a sua ofensa, xingue a minha família, xingue as minhas próximas 14 mil gerações. Faça o que você quiser na caixa de comentários, contanto que você comente, ajude no engajamento. E se você quiser ver mais conteúdo do tipo, se inscreva aqui no canal,